A Rádio Show 87.5 tem a análise completa. A notícia em tempo real. A equipe que entende do assunto. Agora, debate. Show. Alô, galera ligada em 87.5 FM, radioshow.com.br e também Rádio Show FM para todas as plataformas. Está no ar o Debate Show toda segunda-feira. Olha, deu uma rateada aí. Toda segunda-feira das 4 às 5 da tarde em novo horário, né? Hoje é a nossa segunda-feira, né? Sim. Com uma rodada aí bacana. Cheio. Jogos importantíssimos. Não só no Campeonato Paulista, mas também no Brasil. Aí tivemos aí Leandro Damião desencantando, tivemos Bruno Henrique no Santos fazendo hat-trick também. Tá bonito, né? Bonito. Teve Dudu fazendo gol de cobertura. Outra vez. E olha que eu prevejo já o troféu joinha da semana sem pestanejar. Sério? Seguinte, eu sou o Iri Benevento, tem minha companhia André Silva, Gregório Poça, Bruno Matos. Boa tarde, molecada. Boa tarde, Uri. Boa tarde, amigos da Rádio Show. Uma pergunta, cadê o Paulo, hein? Paulo Talarico, ele tá com seus afazeres, ele que é o nosso jornalista importantíssimo lá no Torcedor SA e também em outras plataformas jornalísticas. Também não pôde vir hoje, né? Ele avisou a gente agora no nosso grupo do WhatsApp que não vai poder vir. As más línguas estão dizendo que ele não veio em protesto novamente à derrota tricolor, né? As más línguas. Contra o Denis. Choque de realidade. Mas como a gente respeita e conhece o nosso Paulo Talarico, Paulo Bastos Talarico, ele tá com muitos afazeres. Jornalista é um homem ocupado, né? Jornalista importante é isso, né? Pra quem não sabe o que é o Torcedor SA, é a nossa parceria com a nossa página no Facebook, que é Programa Debate Show, que tem lá abastecido as nossas informações do futebol de São Paulo e do mundo. E também, claro, pra você que tá ligado na Show, você pode curtir aí a página da Rádio Show, que você acompanha todas as informações da nossa programação, novidades do mundo da música, do mundo pop, informações em geral, notícias. Rádio Show, é só você procurar lá no Facebook, Rádio Show 875, é a nossa página no Facebook, você pode curtir lá a nossa página que também tem as informações do Debate Show. Bruno Matos, você quer falar? Vem, Bruno, pode falar. Boa tarde, tudo bem com você, Yuri? Eu tô bem, e você? Tô bem também, um fim de semana tranquilo, né? A vitória do Palmeiras. Graças a Deus, né? Parece um gnomo, né? Engraçado, tipo, quando ele entra com os filhos dele, parece que são irmãos, né? Deus. Dá pra dizer que são filhos dele. Eu acho que eu tenho o tamanho do Dudu, ele deve ser um pouquinho maior que eu só. Não, mas tá jogando muito mesmo, acho que o Tite já tem, eu já achei injusto. Né, o Gregório tá até com a camisa do rapaz que ele vai chorar daqui a pouco. Acho que foi uma homenagem, porque é o aniversário dele, ele veio com essa camisa hoje. Vai desfalcar o time, Dudu? Deixa lá, pô. Pra quem a gente sabe que o rádio não tem imagem, claro, nosso Gregório Poça tá com uma camisa muito bonita. Do esporte. E é só centenárias, né? Bem diferente. Uma comemorativa que olhando de repente parece o símbolo do Corinthians. Parece mesmo. Amassado ali, dá uma apertada aí vira. Eu não gosto do esporte. Eu não gosto do esporte. Eu não gosto do esporte. Eu também não gosto, não. Eu não gosto. Tudo bem. Eu tenho. Ninguém gosta. Ruins lembranças aí. Eu gosto só uma vez. E o seguinte, o Gregório tá com uma camisa comemorativa aqui, né? Ao Brasileiro de 87, é isso? Não, Gregório? na verdade é um misto, né? Essa camisa, ela é dos 110 anos do clube. Esse brasão aqui é o primeiro brasão da história do esporte. Certo. E atrás tem o famoso 87 Diego Souza, né? Do Diego. Que é uma provocação, inicialmente a origem disso é uma provocação ao Flamengo. Diego Souza, se eu não me engano, estreou com essa camisa, esse número 87 contra no Maracanã, Flamengo, inclusive. Sim. E depois ficou numeração fixa pra ele, né? Então a camisa, além de homenagear o aniversário do esporte, ainda tem essa crítica, essa homenagem ao Flamengo também, né? Como diria isso aí. Como diria o craque Neto, é um monstro sagrado do futebol. Jogador de seleção, Diego Souza, né? Eu gosto. Então é o seguinte, galera que tá ligado aqui no Debate Show, vamos até às 5 da tarde e você pode participar com a gente, é só você mandar sua pergunta lá no Facebook, ou então você pode também ligar pra gente aqui, 2063-1370, pode falar com a galera do Debate Show. E lembrando que temos aí o nosso quadro, o Troféu Joinha da Semana e o Troféu Pereba da rodada, né? O Troféu Joinha da rodada, o Troféu Pereba da rodada. Porque semana, né, fica meio dividido, tem jogo na sexta, tem jogo sábado, tem jogo na quarta. Na quarta, então pra não ficar injusto, né, a gente fala da rodada. E hoje a gente não vai colocar aí o História do Futebol, a gente colocou
Ficou em off aí a nossa história com o nosso Guto Loureiro e também o Márcio Moreno, que estão preparando ótimas histórias. O Márcio Moreno contou uma história muito legal semana passada aqui do Fecina, que só de lembrar do nome eu já dou risada. Eu não sei exatamente de que parte que eu rio daquilo, mas eu rio. E o André também acha que é um humor um pouco húngaro, né, André? Um humor, assim, difícil de entender, né? Pois é. E semana que vem a gente volta aí com histórias do futebol. Hoje não tem história do futebol, mas tem troféu joinha. Humor húngaro, velho. Desculpa, o que é humor húngaro, velho? Pereba. Cara, o humor húngaro é o seguinte, aquele tipo de humor que não dá pra entender muito bem. Refinado. Você ri. Refinado, né? Você não entendeu, mas aí você acaba rindo de tão... Sorrisinho amarelo. Tá certo. É uma tentativa, né? Refinado. Inclusive... Um abraço pro nosso amigo Jeremias, o J. Silva, ele que tá escutando a gente, tá em São Paulo hoje. Olha só que é um cara cheio de afazeres, não pôde vir aqui no Debate Show, né? Eu convidei, falei, vem pro Debate Show, Jeremias. Ele falou que não ia dar, ele foi fazer aí resolver umas coisas, não pôde vir no programa, mas tá em São Paulo, tá ouvindo a gente. Então, Jeremias, grande abraço pra você. Pra quem não conhece, Jeremias já foi integrante aqui do Debate Show. Eu digo que quem passa pelo Debate Show fica como um integrante eterno, né? Então nunca deixa de ser. Claro. Assim que aparecer aqui em São Paulo, quiser participar do nosso programa, fica à vontade. O Debate Show é sua casa também. Grande abraço, Jeremias. E a gente começa falando do Palmeiras, claro. O time que jogou sábado, que jogou o Clássico contra o São Paulo, né? No Allianz Parque, vinha aí de um jogo muito difícil na Libertadores, com um jogador a menos. Como o nosso programa é só segunda-feira, então não deu pra gente falar também do jogo. O Palmeiras enfrentou aí o Tucumã fora de casa, empatou em 1-1, teve o Vitor Hugo expulso ainda no primeiro tempo. Foi um jogo difícil demais, teve que sacrificar aí uma substituição, colocar um jogador de defesa. Todo aquele sistema de ataque que o Palmeiras tinha planejado não deu pra fazer. Então foi um jogo muito cansativo, né, pra todos os jogadores do Palmeiras. Então o Eduardo Batista, ele entrou aí com um time opcional. Não dá pra dizer que foi time reserva. Um mistão, né? Acho que até misto é difícil dizer, porque tinha muitos titulares no time, né? Acho que foi um... É que o time do Palmeiras é tão recheado que... Hoje é difícil mesmo, né? Não tem titular. Cravar quem é titular e quem é reserva, né? Acho que é o único time no Brasil que é assim. Ele poupou aí Edu Dracena, poupou o Zé Roberto, colocou o Egídio, que vinha sendo utilizado já em alguns jogos. Então, assim, que nem você falou, às vezes a gente lembra um pouco ele como titular mesmo. Acho que a maior surpresa, vamos dizer assim, foi o Fabiano, né? Na lateral, porque o Fabiano não estava sendo tão utilizado esse ano. E até jogando bem, né? Jogou bem. Acho que ele saiu machucado, acho que não foi nada grave, né, Bruno? No jogo contra o São Paulo. Não. O Fabiano, o estilo de jogo dele é extremamente intenso, né? Então você pode ver até nos vídeos dos bastidores do que o Palmeiras faz todo jogo, ele sai morto. Ele é muito forte, mas ele se entrega, a torcida pode falar tudo do Fabiano, mas o que ele corre e o que ele se doa, esforça muito. Ele é muito esforçado, então por isso ele sempre vai se machucar, ele vai sair, acho que foi mais uma fadiga muscular do que... Temos aí o Thiago Santos, né, que entrou bem, foi elogiado pelo professor aí como monstro, né, chamado de monstro. Então, Jagunço, Batista, né? O apelido dele é Jagunço. E realmente, explicar por quê. Pro Thiago Santos, eu vi que não teve bola perdida nessa partida, pouquíssimas faltas. Mas não vai jogar porque tem o Felipe Melo. Uma boa partida, mas realmente fazer sombra pro Felipe Melo é complicado, mas a gente sabe que tem aí um substituto imediato e claro que mas eu acho que ele vai jogar muito, velho, muito. Sempre uma opção aí pro segundo tempo, Thiago Santos, e que nem o Bruno falou, o Felipe Melo, ele tem o mesmo problema, que o Neymar tinha quando jogava no Santos, que o Gabriel tá tendo agora quando joga no Corinthians, que ele já entra com cartão amarelo, marcado, né? Então, você vê que no jogo contra o Tucumã lá na Argentina, ele não fez nenhuma falta praticamente, fez uma falta o jogo inteiro praticamente. Então, pro Felipe Melo, que é tão perseguido ao dizerem que só fazem falta que só bate. Mas também ele fala algumas coisas também que é desnecessário. Ele cria também. Eu concordo que eu acho que tem muita má vontade com ele, mas ele cria. Porque ele devia ficar quieto algumas declarações e, O que acontece é o seguinte, igual o Gabriel, né? O Felipe Melo, ele chegou no Palmeiras no momento de transição, que o Cuca tava saindo, e aí de repente veio um técnico novo que tá chegando agora num time grande também, teve passagens por times importantes, mas uma responsabilidade grande como essa de Libertadores, de um time que vem de um título do Campeonato Brasileiro, acho que é o primeiro, né? A primeira oportunidade
forte do Eduardo Batista. Então acho que ele chega naquele momento de assumir um certo papel de líder, como o próprio Zé Roberto assumiu quando veio pro Palmeiras em 2015, né? Ele veio no momento que ninguém queria vir pro Palmeiras, o Palmeiras tinha lutado para não cair em 2014 e ele veio e chamou para ele. Um jogador que todo mundo dava como aposentado, ele começou com várias declarações, o Palmeiras é grande, e faz vídeo, faz aquilo, e de repente ele cria uma identificação com a torcida, e aí é onde a torcida mostra apoio ao time. Talvez o Felipe Melo esteja fazendo esse papel também, de chamar a responsabilidade, de puxar. Talvez nem tenha sido pedido isso pra ele, mas ele quer ser e vem sendo até esse símbolo do Palmeiras, de garra, de mostrar a vontade do time, o que é normal em Libertadores, né? Só pra encurtar aqui o assunto, golaço do Dudu. Mais uma vez, né? É um gol de cobertura contra o São Paulo. Dessa vez a vítima foi o Denis, né? Falha do Denis ou não? Olha, eu acho que é tudo um misto. Na verdade, foi a falha de saída do São Paulo. Também acho que essa foi a falha mais grave. Inocência demais ali do Buffarini naquele passe, aquela bola na fogueira. Lamentável. E aí onde o Egídio foi esperto e roubou. Mas assim, o gol do Dudu, total méritos pro Dudu. Porque poderia ter sido qualquer outro que bateria dali e isolar a bola. Porque foi perspicaz. Quando você força, muitas vezes você isola, né? E quando eu vi o Dudu batendo, tava lá na Gol Norte, atrás desse gol, onde foi feito o gol do Dudu, então deu pra ver bem bastante, deu pra ver de perto. A sensação é que a bola ia sair mesmo. Falei, não faz isso, não chuta. Mas ele já tava esperto que tava saindo toda hora. Então, mas aí é onde você vê a inocência do torcedor, não esperar. Porque o cara treina ali, ele sabe o que tá fazendo, né? A gente que reclama demais. Mas eu acho que foi bem calculado o chute. Ele foi muito rápido, né? Assim que tomaram a bola, ele já armou a batida. E bateu. Ela passou meio lateralizada. Foi muito feliz, né? Foi feliz, mas realmente. Feliz foi um golaço. A palavra é essa, né, André? Feliz, eu acho que Não coloco a culpa no Denis. Ele tava respeitando um jeito de jogar que o próprio Rogério Ceni pede. Sim. Não é culpa dele o time querer usar o goleiro bastante como um próprio líbero ali, né? Que a gente diz. Mas não tem como só culpar o goleiro. Acho que toda falha ali começou numa saída de jogar. O zagueiro também que tocou a bola. Pra mim ele foi mais falha do sistema defensivo do que... uma saída irresponsável. Mas que o Rogério ele faz com os goleiros dele, o que ele fazia quando era jogador, faz. Porque ele sempre jogou adiantado e ele orienta. Então, ele faz isso. Então ele tava cumprindo ali uma ordem, né? Foi um gol estranho, né? Tipo, ele bateu, mas a bola caiu meio baixo. Não foi tão alta a bola, né? Achei a sensação que dá quando você vê o vídeo parece que ele tivesse pulado, pegar, né? Se ele tivesse no gol, ele ia pegar. Parece que a sensação que tem que mesmo ele voltando, correndo pro gol, ele conseguiria, né, pegar. Não foi igual o gol do Robinho. Ela subiu, mas ela desceu, ela perdeu força, né? Perdeu força e mudou a direção. Né? O dele estava lateralizado também. Assim tava tudo torto. Do lado dele, ele tava o cara não esperava, né? Quem tá ali, quem tá ali que pode realmente saber se dava, né? A gente olha no vídeo, é fácil a gente dizer que tava fácil pra pegar. Realmente a sensação que eu tenho é essa. Não, ele chutou pra pegaria, ele teve intenção, né? Mas... Porque o Denis, assim como o Felipe Melo é perseguido pelas confusões dentro de campo, o Denis já tem uma predisposição. Não, mas ele é ruim. Ele é ruim. O Denis, ele vem enfrentando o terceiro gol provou isso aí. Mas ele é ruim, ele é fraco. Ele esteja pronto pro São Paulo, mas não consigo ter. Eu acho que ele não tá pronto, ele é muito fraco. Eu acho que o Denis, ele tem uma sequência complicada de falhas. É a mesma coisa que eu acho que eu já falei. Como a gente tá falando do Palmeiras, eu acho válido lembrar, por exemplo, o Deola. O Deola, na minha visão, depois que o Marcos estava quase se aposentando, um pouquinho antes, que o Marcos ainda machucava, o Deola entrava. O Deola teve momentos importantíssimos no Palmeiras. Não, sim, são eu acho que ele tinha um reflexo, mas o Deola não falhava tanto, mas depois, na última passagem dele pelo Palmeiras, é a mesma coisa foi uma draga total. Ele caiu com o Atlético Sorocaba, ele caiu com um monte de time, ele tava reserva na Portuguesa. Quem? O Deola? O Deola tava onde estava lá no jogo do Anacleto. O Deola, ele é auxiliar técnico do Juventus, porque ele é reserva do Juventus, ele não joga. É isso que eu tô falando. Ele tava ontem lá no jogo. O começo do ano passado, ele tava treinando nos sindicatos dos jogadores. Ele é reserva do Juventus. Ele é novo ainda, né? Ele é novo. Então, assim, ele poderia estar num grande time, só que ele veio de uma sequência tão complicada de falhas que acabou queimando a carreira dele. E o Bruno, você lembra do Bruno também? Mesma coisa. O Bruno também teve momentos. Pro cara ter a responsabilidade de ficar... Tá jogando fora, não tá? Ele tá no time dos Estados Unidos, aquele time do Ronaldo. Pro time tá com... O goleiro tá com a camisa 1... É porque tem confiança, porque você tem respeito por ele. E mesmo assim o Bruno acabou tendo aí uma complicação. Acho que o que matou a carreira do goleiro Bruno foi quando o goleiro Bruno do Palmeiras, não do Flamengo. Cuidado, hein? Que acabou com a carreira do Bruno. Tá perigoso, foi aquele gol de Libertadores. Que ele falhou feio, né?
Mas o Palmeiras fez um bom jogo, né? Eu acho que o time surpreendeu. Concordo que o São Paulo também não. Mas o Palmeiras vem melhorando. Eu acho que se o Denis não tivesse falhado, o Palmeiras eu acho que ganharia, porque teve mais volume de jogo. O jogo começou meio morto, né? O Palmeiras se acendeu e o São Paulo sentiu muito gol após o gol do Dudu. Aí no segundo tempo o Palmeiras voltou disposto a vencer a partida, a matar o jogo. O São Paulo não conseguiu encaixar o jogo. E a qualidade do Palmeiras é maior que a do São Paulo. O próprio Rogério falou isso, é um time que está um degrau acima. Como eu acho que Palmeiras e Santos estão um degrau acima de São Paulo e Corinthians. E a gente vai falar do Santos daqui a pouco e já dá mostras que os dois estão já encontrando um bom caminho. E focados na Libertadores. Sim, focados. Ele também não dá mostras que São Paulo e Corinthians estão piorando tanto. Isso é bom pro futebol paulista. Que a gente esperava um Palmeiras e Santos bem, mas não esperava um São Paulo e Corinthians tão bem. Então parece que também vão ser acima do que a gente esperava. Bruno, desculpa te interromper, temos o Paulo Talarico na linha. Ai, Paulo Talarica! Grande Paulo! Deixa aparecer, colega. Tudo bem, meu querido? Tá na escuta, Paulo? Oi, Talarica! Alô? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Ori. Inclusive, tô ligando porque sempre acaba acontecendo algum imprevisto quando São Paulo perde, acontece alguns acidentes. Tá estranho. São tantos, né? E da última vez eu fui caluniado aí por alguns integrantes dizendo que eu havia fugido. Então eu estou aproveitando para participar. Pra se defender, né, Bruno? O gol do Santos você tava aqui. Pra você, né, Ori? Feliz aniversário aí. Feliz aniversário. Muito obrigado. O presente já veio sábado, né? O Veio. Dudu que mandou pra você. Ele apontou pra E o Buffarini. exatamente no ponto da Gonorte. E do Buffarini. Apontou, deu um joinha pra mim, ele falou pros mais íntimos aí que era pra mim esse gol aí de aniversário. Mas eu tô com o Bruno também, que o Buffarini ele deu uma força, mas eu acho até falhou, que o Douglas deu mais força ali, porque o Buffarini ele tava de costas, ele tinha que estar um pouco mais O atento. jogo tava marcado, né? Ele foi surpreendido. O Douglas que saiu numa jogada que dava pra ver que era na fogueira, ele não precisava ter dado aquele passo. Sim. E apesar dos ataques ao Denis, né, a esse momento que o goleiro do São Paulo vive desde que ele começou, desde que ele assumiu a titularidade, nesse lance, não coloco a culpa nele. Eu acho que apesar dele não ter pulado no lance, ele estava preparado para receber a bola e ele estava muito longe do gol. E aí a orientação espacial da bola vindo é muito complicada. E aí ele acabou se complicando, mas não satisfeito, ele ainda teve que tomar um último gol, onde ele falhou de verdade, porque não dá, né? E foi um gol meio trapalhões, que encerrou aí essa vitória do Palmeiras contra o São Paulo no Allianz Parque. Vitória merecida do Palmeiras e que mostra um pouco também do estilo do Rogério Ceni, que ainda vai demorar um tempo para pegar, por conta de ter uma defesa que ainda não está segura e um sistema de jogo que é aberto e que ele quer jogar para frente. Só que em alguns jogos como esse, acaba lembrando um pouco o nosso saudoso Osório. Né? Saudoso não, porque ele... Saudoso, o cara tá vivo, o cara não morreu. Saudoso que ele morreu pro futebol brasileiro. Então isso ainda precisa ser corrigido. É possível encontrar um equilíbrio mesmo jogando pra frente. Certo. Ô Paulo, aproveitar que você tá com a gente, agora que o São Paulo perdeu aí essa partida, né, pro Palmeiras, o que é absolutamente normal no Campeonato Paulista, clássico não tem jeito mesmo. Até como o jogo, por exemplo, enquanto tava 0-0, tava um jogo bem equilibrado, que se o São Paulo faz 1-0 naquele momento, acho que dificilmente o Palmeiras conseguiria virar. Acho que o São Paulo poderia fazer o gol e se retrancar, né? Então, assim, não dá pra colocar como uma tragédia. O percurso do São Paulo agora tem aí o ABC, né, o mais querido. E mais querido. O segundo jogo da Copa do Brasil. Vai falar no hora que você fala. O que você acha que interfere nessa partida da Copa do Brasil? A derrota pro Palmeiras no final de semana? Ou não tem nada? Tá encaminhado, não envolve nada. O São Paulo já vem tranquilo para passar de fase contra o mais querido. Não, tem que vir, né? Tem que superar essa derrota, como você mesmo comentou. Não deve ser tratada como uma tragédia total. Até eu estava brincando com alguns palmeirenses que o São Paulo podia perder normal, né? Fazer um bom jogo e perder sem tomar um golaço do meio de campo, que isso já resolveria e não teria tantos problemas assim. É que nem o ano passado, né? Aquele 2-1 foi um 2-1 completamente tranquilo, né? Perdeu, mas com aquele saborzinho de que poderia ter vencido a partida, né? Exatamente. Um placar às vezes mais equilibrado, um jogo mais pau a pau, teria sido tratado com mais naturalidade. Acho que o São Paulo tinha que... ocorreu, ainda mais com esse retrospecto muito ruim que o São Paulo tem no Allianz Parque. Eu acho que tinha que torcer para todos os jogos ser no Morumbi, né, Paulo? O São Paulo conseguiu uma vantagem em casa. Não, mas é verdade. Razoável, Eu falo pelo Palmeiras. Acabou sofrendo um gol aqui, então 2-0 daria
a classificação para o time do ABC, que o Bruno teima em classificar como o mais querido. Não, mas não sou eu, é a nomenclatura no Nordeste. Ainda não se sabe se o Sidão... Não sei dos apelidos. Ele ainda não está totalmente recuperado da lombalgia, o que tirou ele dos últimos jogos. E se discute se o Renan Ribeiro... Vai sobrar para ele, pro Renan Ribeiro, essa vaga. Também como titular. E entre os São Paulinos, aí é a questão do desespero, né? Falaram, coloca logo o moleque, o quarto goleiro, vamos para uma outra... o goleiro que estava, até me esqueci o nome dele, o Lucas, que estava na Seleção Brasileira Sub-20. Mas é virar a página, como você disse, e dá para jogar tranquilo contra o ABC. Aí a questão é, se caso seja eliminado pelo ABC por 2-0, por exemplo, aí sim a crise ela se torna real no Morumbi. Rapaz. Paulo, vou agradecer então a sua participação, a gente encerra aí. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho sobre o São Paulo, sobre a agenda desse final de semana também. E tem alguma informação do futebol interior pra gente aqui? Não, só passando uma informação, ontem começou o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né, que é uma modalidade que a gente acaba levando um pouco em consideração, mas que tem um trabalho aí que está começando. E o Corinthians ontem estreou com uma vitória de 4-0 sobre o São Conde da Bahia, o São Francisco, na verdade, da Bahia. E hoje nesse momento, o Santos está jogando contra o Foz Cataratas do Paraná, o início do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Essas informações por enquanto. Beleza, Paulão. Valeu pela sua participação e também com o Torcedor SA lá na nossa página do Facebook, Programa Debate Show. Grande abraço, Paulo. Valeu, amigos. Eu continuo na escuta aqui. Um abraço a todos por aí. Bom trabalho. Abraço, beleza, eu vou tentar segurar o pessoal para não te caluniar tanto aqui, tá? Tá certo. Valeu. Abraço. Um abraço. Valeu. Essa é a participação do nosso amigo Paulo Talarico, que não pôde estar presente no estúdio, mas que veio aí com suas informações por telefone. E como a gente estava falando aí do São Paulo, né, e antes falando também do Palmeiras, só pra gente relembrar aqui a tabela do Campeonato Paulista, né, no meio da semana o Palmeiras vai enfrentar o Jorge Wisterman pela Libertadores, na quarta-feira, a sua estreia em casa aí na Libertadores, né, vem em primeira partida, dia 8 de março, empatou com o Tucumã em 1-1 lá na Argentina, e agora vai pegar o Jorge Wisterman quarta-feira aqui às 9h45 no Allianz Parque, né? E o São Paulo, pela Copa do Brasil, pega o ABC, o mais querido, né, Brunão? O mais querido. E vai ser na quinta-feira, no Morumbi, é isso? No Frasqueirão. O primeiro foi aqui, né, verdade? Lá no Frasqueirão. Confundindo. O Corinthians que vai jogar aqui na quinta-feira. Panela de pressão de Natal. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Corinthians, já informa melhor. É o seguinte, no Campeonato Paulista, São Paulo que já vem aí com a classificação encaminhada, conforme a gente vai falando, né? Vem falando nos últimos programas. São Paulo tá no grupo B aí com 14 pontos em primeiro lugar. Na sua cola vem o Linense com 13 pontos, né? E no sábado, o São Paulo vai enfrentar o Ituano no Morumbi às 4 da tarde, né? E pelo Campeonato Paulista tem o clássico aí entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro às 6h30 no domingo, né? Depois aí de toda a nossa polêmica de que não tinha clássico no domingo, vai ter um clássico no domingo, porém... Mas 6h30. Fora do horário nobre. Fora do horário nobre. Tá legal. Futebol. E o jogo da TV vai ser a Ferroviária e Corinthians, lá em Araraquara, às 4 da tarde. Rebaixada já. Nesse domingo a Ferroviária que tá bem malzinha das pernas, coitada da Ferrinha. Já caiu já. Ferrinha tá mal, dois, né? Ferrinha caiu já. 5 pontos aí, todo mundo que tá perto da Ferrinha, ó. O Ituano tem 8 pontos, o Santo André tem 7 pontos, o Audax tem 7 pontos. São Bento 7. Então São Bento 7 também. Então fica complicado a situação da Ferrinha. Acho que seria aí uma matemática bem complicada. Então a gente fecha aqui o assunto só pra questão de opinião. Brunão, o que você acha desse jogo de Palmeiras e Jorge Wisterman quarta-feira? Em opinião de placar aí, o Palmeiras vence em casa? Eu acho que vence, é um time melhor. Jorge Wisterman, time com nome complicado, né? Mas venceu bem o Penharol em casa. Eu acho que pode até surpreender, de repente ser a segunda força do grupo e classificar em segundo. E pra mim seria o pior time, mas o primeiro jogo já diz muito, né? Goleou na primeira rodada, jogou em casa, mas jogou muito bem, né? Foi deu muito 6 no Penharol. 6-2, né? Então, tem que tomar cuidado, né? O Palmeiras, ano passado, pouca gente lembra, mas começou a derrocada dele na Libertadores quando ele perde do Nacional. Na primeira partida. Então, é um jogo contra um time inexpressivo, que o The Strongest é mais forte, não tem tanta história, mas tem que tomar cuidado, tem que jogar firme, ir pra cima, tentar matar o jogo o mais rápido possível, porque
a Libertadores é difícil, né? O jogo contra o Tucumã, pra mim, teria sido mais simples e não foi. O jogo virou uma bola de neve. Era um tipo de jogo pra ganhar, independente de ser fora de casa, é um time fraco. E aí tem que tomar cuidado com as faltas, com ansiedade pra não perder um jogador. Libertadores é uma competição diferente. Se você não souber jogar ela, você acaba se dando mal. Eu acho que o Palmeiras vence, né? Eu acho que o Eduardo tinha que, pra mim, repetir esse time. Só colocar o Felipe Melo no lugar do Thiago Santos. E o Zé Roberto no lugar do Egídio, né? E tem a dúvida ainda do Keno com o Guerra. Aí, isso vai muito do que ele vai, pensar do Jorge Wilstermann, do que a equipe de scout vai passar para ele das informações do primeiro jogo, como é que a equipe joga. Eu acho que é um time mais veloz, então você tem que ter um jogador mais cerebral. Eu jogaria com o Guerra. Por quê? O Jorge Wilstermann vem aqui para empatar o jogo, então vai estar mais fechado, deve fazer 2 linhas de 4, vai marcar atrás da linha da bola, vai marcar o pó lá, vai tentar apostar nos contra-ataques. Eu acho que não seria legal colocar o Keno por isso. Então eu colocaria o Guerra para ter um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de visão de jogo, para abrir essa defesa. Quando você enfrenta uma defesa mais fechada, você tem que ter um jogador mais cerebral, um time que toque mais a bola, que gire a bola. Se colocar o Keno, vai ser velocidade com velocidade. Eu imagino que o time ideal vai com Guerra e eu acho que é isso que ele vai fazer. E aí com o Borja e o Dudu na frente, acho que o Palmeiras vence até com tranquilidade, mas tem que entrar atento na partida. Certo. Então vamos falar do Corinthians agora? Corinthians que enfrentou aí a Ponte Preta lá em Campinas, a Ponte Preta que tem sido aí uma pedra no sapato mesmo, né? Tem. Os times de São Paulo aí, do Palmeiras, do São Paulo, o próprio Corinthians. Ponte Santos. Preta, mesmo sem jogar contra o Santos, é a pedra no sapato. Que tá lá no grupo e a Ponte Preta engrossa o caldo mesmo, né? Teve aí mesmo mal. O Luca. O Luca que fez um gol de falta, não diria golaço, acho que nem ele. Uma coisa que eu queria comparar aquela hora que a gente tava falando. Tudo errado ali, a barreira. E eu esqueci. Eu acho que a sensação do Cássio foi a mesma sensação do Denis. Por exemplo, a bola tá vindo, você fala, dá pra pegar, e aí de repente você pula um... Mas ele já armou a barreira errada, tinha um buraco. A barreira abriu. Tinha um buraco. Foi tudo errado. E eu acho que o Cássio ele foi tão confiante naquela bola, ele não esperava jamais que aquilo fosse um gol. Ele foi pra pegar mesmo. Você vê que ele vai de um jeito que ele... Mas tem uma diferença do Cássio e do Denis. A gente pode falar o que for do Denis, mas ele assume o Cássio, pelo amor de Deus. Ele não assume nada. Mas você viu que depois ele nunca erra. Desculpa, né? Não, sim, mas... No calor do momento é o que conta. Mas não é a primeira vez, gente. Esse é o problema. Não é a primeira vez. Sempre se redimir depois. Ele deve ter tomado uma bela de uma comida de rabo no vestiário, porque não é a primeira vez. Eu também acho que ele... Isso aí não é... Levou uma bronca. Não é grupo, pelo amor de Deus. Deve ter levado uma bronca pra poder... Levou sim. Pedir desculpa no final. O Corinthians conseguiu aí o seu gol de empate com o Léo também, que da base. Que veio da base, primeiro gol dele com a camisa profissional do Corinthians. 18 anos, né? E importantíssimo, né, pro jogador, né? Sim. Fazer um gol no momento que o time tá perdendo ainda. Então acho que entra mais ainda pra história do jogador, né? Claro que o Corinthians, acho que o resultado de ontem nem interfere tanto assim na campanha do Corinthians. A Ponte mereceu vencer, hein? A Ponte foi melhor, né? O Corinthians achou o gol. Jogou pra cima, né? O Corinthians também tirou um pouquinho, acho que vai acontecer até com o Palmeiras, né? Sabe que já tá classificado. Sim. Eu acho que faltou um pouco também de coragem pra Ponte Preta, né? Porque a Ponte Preta, depois que ela fez o gol, ela deu uma retrancada. Tecnicamente já não é tão forte. De novo, ela esperou o Corinthians. Porque primeiro ficou assim, o próprio Carille falou no começo, vamos esperar. Ele esperou a Ponte Preta, aí fez o gol, beleza. Aí depois a Ponte Preta esperou. Tem um time limitado, né? Foi eliminado pelo Cuiabá. Tava um sol forte lá. Tá com um técnico novo. O sol tava judiando ontem, né? Eu acho que a Ponte é um time sendo no brasileiro que não vai incomodar tanto, não. Vai lutar pra não cair. Esse time da Ponte é muito fraco. Tem o Iago na zaga. E é o seguinte, né? Na Copa do Brasil, o Corinthians venceu aí o Luverdense por 2-0 fora de casa, né? Sim. E o jogo da volta vai ser agora na Arena Corinthians na quinta-feira, às 7h30 da noite. É um jogo sossegado, aquele jogo pra encher a casa, levar a família, pra golear, pra levar a família, né? O jogo ia ser na quarta-feira. Que hora que é o jogo? Um jogo do Palmeiras. Então dá pra levar a família. Dá mesmo. Aí teve que mudar os horários aí pra não ter Palmeiras e Corinthians no mesmo dia, né? Porque, infelizmente... Palmeiras é o jogo da TV. As torcidas não se comportam. O Palmeiras é o jogo da TV na quarta-feira da Libertadores. O Corinthians vai jogar na quinta na Arena Corinthians às 7h30, né? Exatamente. E o que muda pro Corinthians esse empate contra a Ponte Preta, André? Tinha alguns jogadores que estavam no banco e mesmo assim o time jogando mal e o Carille não coloca de jeito nenhum. Por exemplo, o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, ele teve uma cirurgia de hérnia hoje, vai ficar fora 2 meses.
Sim. Não joga mais o Campeonato Paulista. O Carille ele vai poder colocar alguém no lugar dele. Dizem tava no que banco ontem, né? Tava. O Bruno Paulo tem boas chances de ser esse substituto, ou até mesmo o Pedrinho, que é o garoto lá da base, foi a grande revelação da Copa São Paulo, é bom jogador, promissor. Eu colocaria o Pedrinho no lugar do Marquinhos Gabriel. O Balbuena se machucou, teve uma lesão muscular, né, devido aí à grande maratona que vem enfrentando aí. É o jogador que tem mais minutos no ano no Corinthians, tinha 1.042 minutos ininterruptos de... rapaz, jogou muito. O Balbuena. Aí uma hora sente, não adianta. O jogo de quinta foi muito desgastante. Já chegou sendo titular, né? Sim, muito desgastante. O jogo de quinta lá em Cuiabá também tava muito calor. Né? O gramado da Arena Pantanal, eu não consigo. Um estádio de Copa do Mundo, cara, com gramado daquele. Elefante branco, né? Porque não tá cuidando. O Arena Pantanal parece que ficou quase... Tem rodeio lá. Ficou quase 2 anos sem ter nada lá dentro. Impressionante. Sem ter evento um estádio de Copa do Mundo com um gramado daquele. Fizeram um esforço danado pra ter esse jogo lá, viu? Bizarro. E falando do jogo de ontem, o Corinthians ele achou o gol, cara. O Corinthians jogou muito mal, um time preguiçoso em campo. O Jadson, uma preguiça de jogar, impressionante. O Rodriguinho também levou o cartão. A Ponte, se fosse um time um pouquinho melhor, ganharia do Corinthians até com certa facilidade, viu? Porque ainda bem que não é, ajudou. O Pote, que ele perdeu umas 2 chances ali na cara do Cássio, o Pote foi também impressionante. Eu acho que faltou um pouco também de qualidade pros atacantes da Ponte Preta, né? Porque aí você vê que nem o Bruno tá falando, não é que a gente tá falando pro Corinthians perder, não é isso, mas é que você começa a reparar nos times de Série A. Ponte Preta é um time de Série A. É o único de Série A no campeonato. O time que tá de Série A não pode perder gol assim. Perder gol dentro do gol. O Lucas jogou bem. Então, o Lucas talvez esteja mordido aí, da forma que ele saiu. História, né? Você falou, a lei do ex, né? Lei do ex. O Lucas é do Corinthians, ele tá emprestado até dezembro. O ex não perdoa. Comemorou bem. Eu achei engraçado. Ódio, o cara é ruim e o clube tem gol. Eu achei engraçado o Corinthians deixar o Lucas jogar. Porque mas o cara, ele falou que contaria com ele no elenco. Ele que pediu pra sair. Mas eu tô falando deixar jogar contra, que nem por exemplo. Tá. Mas Ponte não comprou? Pegou o Red Bull, não, é emprestado. Ele é emprestado. Ele pegou, o Luan tá emprestado do Palmeiras pro Red Bull. O Palmeiras pegou o Red Bull, o Luan não jogou não. Se quisesse, não, você pode jogar. A multa é 200 mil. É assim, tá em contrato, tá em multa. Se jogar, paga a multa. Tá bom, pagou a multa, você pode jogar. Então, por isso que eu acho que realmente os clubes têm que fazer isso sim. O jogador é seu, ele tá emprestado, ele ainda faz gol em você. Não, tem que proibir mesmo. Eu acho que tinha que proibir. Então, se não pode, já que a lei não permite. Mas a FIFA vai acabar com isso aí. Você coloque uma multa bem alta, porque multa é permitido, Bruno. A multa tá sendo permitida. Jogar pode, mas a multa é permitida. Você quer jogar, pode, mas paga a multa que você joga. Entendeu? Aí, por isso que eu falo, aí você toma um gol besta daquele ali, porque ele foi falha, ninguém esperava, geral, né? Foi um gol que deu uma margem ridícula pro Cássio falar a entrevista dele pra Band News lá foi... Arrumar briga aí com o Jadson, que tá chegando agora, que é desnecessária. Coloquei 2P na barreira. Então, porque você tá arrumando uma briga desnecessária com o Jadson agora, né? Porque o Jadson tá chegando. Ele falou agora. Isso? Falou. Coloquei 2P, 3P na barreira. Eu não vi o jogo, eu tava fazendo o jogo do São Caetano, eu só vi lá os... Falou, bicho. Que ele Mas soltou o maribondos. Acontece, né? E então o Corinthians aí tá com a classificação tranquila no Campeonato Paulista também. Tá com a classificação também da Copa do Brasil praticamente encaminhada. Pega aí um time que tá lutando para não ser rebaixado, que é a Ferroviária, que dificilmente a Ferroviária vai se segurar. No Paulista. No Paulista, agora no domingo, né? Às 4 da tarde, lá em Araraquara. Então eu acho que 2 jogos pro Corinthians fazer uma... Quinta, o Carille vai com o time, vai com o time completo. Volta os que não... Acho que o Balbuena não joga. A zaga vai ser formada pelo Pablo, que também foi poupado, e o Pedro Henrique. Romero volta também. E o Fagner também, que foi poupado. E domingo contra a Ferroviária pode ser aí, né? O último suspiro da Ferroviária, quando eles vai de time reserva. Domingo contra a Ferroviária. E você falou desses jogadores que estão encostados aí? Tem o Marlone também, esqueci. Ele entrou, o Marlone entrou até bem no jogo. Agora, o que não tem moral mesmo com o Fábio Carille é o tal de Guilherme. Esse aí... O Guilherme tá queimadaço, né? Queimadaço, não joga mais. Você viu o que aconteceu? Ele tá queimado com o presidente, velho. Ele falou um monte de bobagem. Ele acusou, ele falou mal de uma situação com o presidente... que ele não estava no momento. Aí o presidente falou, como é que ele tá falando um negócio desse se ele nem tava lá? Falou do esquema do Carille, ele não joga por causa do esquema. Mas ele é uma boa moeda de troca pro Corinthians. Não, e o pior é que ele não aceitou. Troca hoje. O Corinthians tentou o Anderson, né? O Anderson... Nossa senhora, quem não lembra, o Anderson foi revelado no Corinthians, né? Não foi? Antes no dele Grêmio? Ir pro Grêmio. Ele veio da base do Corinthians e foi pro Grêmio? Sério? Não, acho que não. Quem? O Anderson. O Anderson, ele não começou na base do Corinthians e foi pro Grêmio?
aquele Anderson da Batalha dos Aflitos, lá do jogou Grêmio. depois no Inter. Não, ele começou no Grêmio. Começou no Grêmio. Certo, então deixa eu só apurar essa informação. Aí no início do ano cogitou-se o Corinthians queria o Anderson. Nossa, mas é outra porcaria. Em troca ia mandar o Guilherme pra lá. Então ia ser uma troca. Aí o Guilherme não aceitou. Já começou por aí. Ele não quis ir pro Ele não quis. Entendeu? Aí depois disso ele começou com esse problema com o Carille. Eu acho que quando ele falou aquelas besteiras do Carille, ele não esperava que o Carille fosse ficar realmente, né? Acho que ele pensava que era o interino. Né? Então ele acabou se complicando aí, assim, no Corinthians, que nem você falou. Tá no Curitiba, Anderson. Enquanto o Carille estiver no Corinthians, eu acho que o Guilherme não joga. Não joga, até pelo esquema que o Carille adota, né? O Guilherme não tem espaço. O 4-1-4-1 tem que ter ali no meio campo jogadores que marcam e que atacam. O Anderson começou no Grêmio mesmo. Pois é, e o Guilherme não tem esse perfil. O Guilherme, ele é um jogador acomodado, um jogador preguiçoso, né? Até com o Tite o ano passado, no início do Campeonato Brasileiro, o Tite armou ali um esquema pra ele jogar. Ele até jogou boas partidas, sem a preocupação de marcar. Mas com o Carille, nesse esquema 4-1-4-1, que o Carille gosta, o Guilherme não tem espaço. Ele vai sair, não vai jogar com o Carille. É complicado. Então, e eu acho que até é um bom jogador, né? Acho que... sabe jogar. Poderia de repente... Não é comprometido. Acho que quando o jogador fala umas besteiras dessa, é complicado, ele se queimou, né? Se queimou com todo mundo. Tem um cara que tá querendo voltar pro Corinthians. Quem? O Corinthians falou que não quer agora. Quem? Adivinha. Emerson Sheik? Emerson Sheik. Já foi, né? Você acha que dá? Não. Cabe o Emerson Sheik no Corinthians? De carreira também. Hoje não. Cara, o Emerson já tá com 40 ou não? 39. Eu acho que um cara tenta... Futebol de alto nível não dá mais. Vai pros Estados Unidos também. Ele tentou troca de nome de novo. Muito. Aí e tal. Ele teve umas últimas passagens. Trocou de nome uma vez, troca de novo. Ele foi embora do Corinthians, foi pro Botafogo, foi mal. Foi pro Flamengo, foi mal. Eu acho que no Flamengo ele até teve uma certa qualidade, porque o time do Flamengo era bom. Sim. Mas o estilo de jogo do Emerson Sheik, pra idade que ele tem, ele é um jogador de qual que é hoje o estilo de jogo? Não joga há quanto tempo que eu não vejo ele jogar? Acho que 2012. O jogo dele foi 2013. Ele saiu do Flamengo em dezembro do ano passado, né? Mas então, 4 anos. No Corinthians ele é um monstro, mas... Ele tem 38 anos, tá, gente? É que ele se cuida, né? Você não vê que é um jogador desleixado. Ele se cuida. Mas... iate, festa... Não sei bem, não. Mas fisicamente ele tá bem, cara. Eu encontrei algumas vezes por aí, né? Eu acho que eu queria me cuidar como ele se cuida. Eu acho que ele poderia... Barriguinha, cigarrinho. Mas o Sheik é figura. O Sheik eu acho que é da linha do Vampeta. E a Cuta, o Corinthians jogou muito, cara. Jogou muito. Eu acho que no E a macaquinha dele? Ele foi monstro. Não, ele ganhou títulos em todos os clubes que ele passou. A passagem que ele teve no Corinthians foi sensacional. Ele é uma macaca. Eu acho que poderia... Se eu fosse da diretoria do Corinthians, eu acho que traria ele... Sério? Em respeito ao que ele foi pelo Corinthians. Não, é respeito. Trazer por respeito? Não, mas assim, a tentar colocar ele para se encaixar no time. Porque assim, hoje você vê um jogador desse, eu acho que ele pode se encaixar em algum time da Série A, não é possível. Sim, num Curitiba. É que ele não tem lugar no Corinthians, cara. Não, hoje não. Hoje não. Quem que é tão melhor que ele, assim, que tá titular hoje? Titular? Hoje na frente dele? Por incrível que pareça, o Romero... Casinho. Não, é outra posição, né? Sim. Ali o Romero é melhor que ele, velho? Não, melhor não, mas... Tá melhor. Mas é mais forçado. Tá melhor. Pelo estilo de jogo que o cara ele quer, o Emerson Sheik não joga, cara. Não vai ser o estilo Elano. Tem que correr, tem que marcar lateral lá no campo de defesa. Não joga. Emerson Sheik não joga, cara. Cara, sabe o que eu faria se fosse ele, então, já que ele não dá pra voltar pro Corinthians? Tá rico, tá milionário. Se oferece pra jogar lá na Chapecoense, velho. Também, pode né? ser. Quem sabe, né? Mas lá ele joga. Do jeito que a Chapecoense Chape tá com pouco refúgio tá dispensando Martinúcio, nego. Você acha que vai querer... Acho que não vai também, viu? Sheik, já muito obrigado pelos serviços prestados, mas... Vai ser comentarista. Vem ser comentarista aqui no Debate Show, meu. O Emerson Sheik? Tem boas histórias, hein? Tem. Então, aí, esse aí tá bom, já que a galera da televisão... 5 anos de história. Ele é bom. Seguinte, vamos falar do Santos agora. O Santos que venceu aí, fez o Bruno Henrique uma ótima partida, pediu até música, Deslanchou, né? Fantástico. Ele pediu música? Que música que ele pediu lá? Ele e o Neymar. Ele pediu um louvor lá. Deve ser um louvor, porque não... O Neymar fez 2 gols e pediu música. Todo domingo, todo jogador que faz gol só pede louvor. Ou sertanejo. Não, nada aí chega na quinta-feira... Não, nem sertanejo. Todo jogador é Regis Danero. Não, nada contra. Eu gosto, mas só tem essas. Mete o louco. E jogador de futebol, quer mentir pra mentiroso? Ah, que isso? Sertanejo, né? Também, sertanejo. É porque o Fantástico
que vai pra pessoas assim, não que eu acompanho, mas... O Neymar já tá falando do Santos. Mas ele fez 2 gols, pediu música. Mas é que é o seguinte, o Fantástico quis puxar o saco dele, né? Música da tia, né? Foi o que minha mulher... Foi o que minha mulher falou pra mim. Música da tia, bicho. Como puxar o saco do Neymar? Jabazaço, cara. O Fantástico encheu o saco pra puxar o saco do cara, o cara vai lá, faz 2 gols e um passe. Jogaço, monstro, 7 minutos. Jogou monstro, sensacional. O Messi quando também faz chover, ninguém fala. O Neymar tipo, faz um jogo. É porque o Neymar nunca tinha feito chover lá no Barcelona, igual ele fez esse jogo. Mas não sei se fez também. Que isso? 7 minutos de jogo, o cara classificou. Quem classificou o Barcelona foi o PSG, que foi covarde. Mas aí é uma série de fatores, mas jogou demais. Por que o Messi não bateu o pênalti? O Neymar jogou muito. Bateu primeiro. Mas e o decisivo, né? Não, que ele pegou na mão dele. Eu tava torcendo pro Neymar errar. Que ele deu pro Sérgio Roberto no último lance. Mas acho que o PSG foi covarde. O PSG. Pra mim o Barcelona tem pouco mérito. Pra explicar melhor pro ouvinte do Debate Show. Então o Neymar ele fez 2 gols e deu um passe, né? Pra quem não assistiu a partida da Champions League, onde o Barcelona ganhou de 6-1. Épico. E classificou, foi um placar épico. Há quem diga que foi a maior virada da história do futebol. Da Champions League. Segunda maior. Qual que foi a outra? Do Grêmio? Não, Santos e Fluminense em 95. Quanto que foi? Também. Pelo contexto. Era 3 gols. Do Vasco contra o Palmeiras. De 4-1 no Rio e ganhou de 5-1. Não lembro desse jogo. Não lembra? Não. Então, beleza. Eu apaguei da minha memória. Aí o Fantástico quis falar, não, vamos deixar o Neymar pedir música e tal. Aí eu pensei, poxa, ele vai pedir um... Dos parça, né? Thiaguinho, dos parça. Vai pedir um sertanejo, então aí ele vai e mete a tia dele. Ele colocou uma música da tia. Ele falou, vou cantar uma música da minha tia aqui. Que jabá, hein, meu? Ele fez um jabá, velho, no domingo à noite, no Fantástico. Minha mulher, nossa, como o Fantástico puxa saco do Neymar. A música dela é verdade. Errada, não. Ela não a música dela é tipo Seu Jorge. Ficou brava. Uma pegada legal, um sambinha e tal. São Jorge? Seu Jorge. Sabe o Seu Jorge? Seu Jorge. Teve São Jorge. Seu Jorge. Aí ele pediu a música da tia dele. Eu acho que o Fantástico deve ter se arrependido amargamente de fazer ter puxado o saco dele. Porque fez um jabá no domingo à noite. Mas no Instagram da tia do Neymar. Deve ter 1 milhão de seguidores. Imagina, cara, quer fazer uma música bombaça, coloca no Fantástico domingo à noite, que é o Brasil inteiro assistindo, né? Mas é o seguinte, voltando aqui, o Santos venceu. Ô, Gregório, o que você pode falar pra gente sobre essa partida do Santos? Vindo aí de um empate também fora de casa na Libertadores, um jogo difícil, onde o Santos apanhou muito, que eu assisti a partida. Os caras lá bateram. Foi complicado. Que nem gente grande. Sporting Cristal? Sporting Cristal do Peru. Não, em relação ao jogo de ontem, quando saiu a escalação do time reserva, eu... Fiquei 4-1 contra o São Bernardo. Fiquei bastante chateado, não vou usar a palavra bravo, mas eu fiquei chateado porque isso me remeteu a 2015, quando o Santos resolveu poupar jogadores e acabou perdendo tanto o Brasileiro quanto a Copa do Brasil. Ficou poupando, desastrosamente, ficou fora da Libertadores em 2016. E se o Santos estivesse na situação dos outros 3 grandes, eu até concordaria em poupar jogadores contra o São Bernardo. Mas o Santos não se classificou e, inclusive, está encarando uma situação dificílima no grupo. O Santos pode ficar fora, depois de 8 finais consecutivas no Campeonato Paulista, o Santos pode ficar fora na primeira fase. Eu acho que não vai, não. Isso devia ser levado em consideração. Então, claro. E outra, Renato, Ricardo Oliveira e Lucas Lima, era o jogo para eles readquirirem ritmo. Não era para eles estarem no banco. Ainda mais agora com a Libertadores. Exatamente, aí, né? Era um jogo que dava para voltar, no mínimo no segundo tempo, No mínimo no segundo tempo. O Zeca acabou entrando no segundo tempo, mas por necessidade, o Zeca não ia entrar. É que o Jean Mota, que jogou completamente improvisado, ele é um meio atacante que jogou na lateral esquerda, acabou sentindo... Aquele Caju não joga mais? O Caju tá machucado. Tá machucado? O Santos tá com sérios problemas de lesão no sistema defensivo, então tem improvisado bastante. O miolo de zaga, como a gente tem acompanhado, tá com bastante problema. A dupla titular do ano passado tá machucada há um bom tempo e vai continuar um bom tempo machucada. Mas o Santos jogou bem. Aliás... O sistema de jogo que o Santos colocou ali com o Bruno Henrique e o Vladimir Hernandes, que são jogadores muito agudos e estão melhores do que Vitor Bueno e Copete, que são os titulares na mesma posição. O Vladimir Hernandes, eu gostei mais dele ainda do que do Bruno Henrique, apesar dos 3 gols do Bruno Henrique. Eu achei o Vladimir Hernandes uma grata surpresa, um jogador agudo, que sabe aumentar a velocidade do jogo, sabe cadenciar. Ele não é aqueles corredores, dribladores afobados. É um jogador inteligente, me surpreendeu na partida de ontem. Se eu não me engano, foram 3 assistências. Ele acabou participando de quase todos os gols do Santos, com exceção do pênalti que o Bruno Henrique sofreu, bateu e fez o gol no rebote, né? Os outros 3, o Vladimir Hernandes teve participação decisiva.
Então eu gostei dessas peças, por quê? E tava demorando, né? pra estrear, né? Exatamente, demorando, problema de documentação. Porque o Santos tem alguns jogadores titulares atualmente que não vêm jogando bem. Casos do Vitor Ferraz. Vitor Ferraz não é só esse ano, desde o ano passado. Então foi legal ver o Matheus Ribeiro entrando no lugar dele, né? Mesmo que de forma forçada, porque o Dorival pôs o time reserva. Mas deu pra sentir um pouco. É um lateral direito que veio do Atlético Goianiense, que fez uma bela campanha na Série B. Então deu pra sentir um pouco, porque o Vitor Ferraz precisa, talvez, de um banco. Mas é bom ter um substituto à altura também. Deu uma estrelada o Vitor Ferraz ou não? Subiu? Não, na verdade, eu acho que ele enganou mesmo. Enganou, É aquela velha história, né? Tem Eu vou jogador voltar, voltando no tempo, o Vitor Ferraz, quando veio ao Santos, ele era reserva do Curitiba. Sério? Já dá pra saber. Então já tinha uma não lembro. desconfiança. Aí em 2015 ele jogou muito bem e se firmou na O time titularidade. tava Ninguém mais encaixadaço, contestava, né? exatamente. Tava voando, time né, o time. encaixado. Tava voando. E em 2016 parece que ele voltou ao normal. Eu acho que eu sinto isso. Acho que ele voltou ao normal. O Vitor Ferraz é isso aí. Não é que ele tá em má fase. Eu acho que ele é esse jogador e ele teve uma grande fase em 2015. Não que ele seja aquele jogador. O que tem de jogador pois é. assim, Exatamente, é brincadeira, né? Mas foi um resultado importantíssimo pro Santos. Apesar do jogo ter sido tranquilo, foi uma vitória que tem que ser bastante comemorada pela tabela e por esses jogadores que estão no banco ali pedindo passagem para alguns titulares da chamada panelinha do Dorival, né? Ó, Então é legal ter visto o Bruno Henrique desencantar, Vladimir Hernani jogar bem e o lateral direito, possível substituto do Ferraz. no Paulista, o Santos passou, o Mirassol tá em segundo agora no seu grupo. Com O 13 Mirassol pontos. joga hoje ainda, né? Contra O Ituano. Mirassol ainda não jogou, né? Vai pegar o Ituano, né? Então, pode acontecer, se caso o Mirassol vencer a partida, recuperar aí o segundo lugar e tirar o Santos de novo da classificação. E O Santos tiraria tá até a ponte da liderança. Tá com 13 pontos, a Ponte Preta tá com 15, né? E o Mirassol tá com 13 também na cola do Santos ali, perde em saldo de gols. O Santos tem 6, o Mirassol tem 4 com um jogo a menos, né? Na Libertadores, o Santos vai enfrentar o The Strongest na quinta-feira, na Vila Belmiro, às 9h45, né? É um jogo importante, inclusive é o líder do grupo nesse momento, então se o Santos vence essa partida, né? Assume a Ele O assume liderança. Strongest liderança, ganhou o né? primeiro jogo? Ganhou. Venceu o Santa Fé na Bolívia. Ganhou 2-0. É. Então tá assim, a tabela tá assim, o The Strongest com 3, o Santos com 1, o Sport Cristal com 1 e o Santa Fé com nenhum ponto. Que o Vladimir jogou muito contra o Sport Cristal, Só hein? um Salvou adendo, aí, né? ele salvou, cara, jogou Libertadores. demais. E já projetando o clássico contra o Palmeiras, né? Primeira Libertadores, o Santos jogou muito mal o primeiro tempo. Muito mal, apático, completamente apático. Não foi dominado pelo Sport Cristal, porque o Sport Cristal é fraco. É um time ruim. bem fraquinho mesmo. É o pior do grupo. Ele escolheu bater. O Lucas Lima apanhou muito, mas no segundo tempo teve um choque ali de... O gol do Sport Cristal estava impedido? impedido. Estava. Vol- Mas o Santos jogou muito mal no primeiro tempo, O Santos talvez voltou 1-0 ficou monstro no justo, segundo né? tempo. E no segundo tempo o Santos foi muito bem, até os 40 minutos, empatou, poderia ter virado. Dava pra virar. Né? Dava pra virar Dava o pra jogo. vencer. E tomou aqueles sustos no final que o Vladimir Mas também dava pra perder, hein? fez. Exatamente, o jogo ficou aberto. Os dois. A situação do Santos foi igualzinha do Palmeiras, eu acho. do Tucumã, né? jogando fora. Que é um time fraco, que você sabe Chegou que você tem uma hora. força pra ganhar. E de repente o time começa Mas a acertar o Cristal deu contra-ataque. mais calor, hein? Deu, no Deu final. mais calor, hein? Aquele O Sport Cristal. aquela blitz que o É. Sport fez contra o Santos no final foi complicado. Cabeçada no último lance. entendeu? Ela tirou em assim, cima da linha. Foi um Kleber. um placar guerreiro aí pro Santos fora Ué. de casa. Mas é que nem a gente fala, agora, beleza, ganhou, empatou fora de casa. Mas tem que tomar cuidado. Esses resultados podem fazer falta o Palmeiras no final. ano O passado ficou empatou com o fora, River. Ficou fora. River do Teoricamente Uruguai. era um bom resultado, mas no fim fez uma Depois falta fez falta. danada, né? Se tiver- Mas é porque perdeu do Nacional em casa, né? Então, mas é que eu tô falando. Aí o Santos, beleza, a gente empatou um fora aí em casa, joga sossegado, poupa um, poupa outro, quando vê, perde a partida. Não, em 1 a casa 0, você tem que tá? entrar Tem que ganhar O do Santa Fé em Strongest, casa, que é um né? adversário complicado. Do Strongest tem Só que pra ganhar, gente né? fechar o assunto Santos aqui, o Santos vai enfrentar aí o The Strongest na quinta-feira, 9h45. E no domingo tem Palmeiras às 6h30, lá na Vila Belmiro. Os dois jogam, né? Palmeiras joga na quarta na Libertadores, o Santos na quinta. Como os dois jogam em casa, o Santos vai jogar na Vila, o Palmeiras vai jogar no Allianz. Dá pra jogar com o time titular no domingo, né? É que o Santos precisa ganhar esse jogo. O Palmeiras, o Palmeiras já tá pode com a ir pro classificação clássico encaminhada, né? com uma espécie de misto ou com Mas o Palmeiras também não precisa diferente. poupar, porque vai jogar com o Penharol em casa, não vai viajar, não vai pra lugar Não, é o que eu nenhum. tô falando, por isso que eu tô falando. Tem necessidade do Palmeiras poupar? Não. Titular. Agora, Santos, mesmo mesmo o sem Gregório nenhuma falou. necessidade, teria que jogar completo. Que o Tem que jogar Santos tem que Quarta-feira, jogar quarta-feira, depois do Santos não vai viajar, vai jogar aqui de então, novo. os dois vão jogar em casa, por isso que eu tô falando. Então não tem essa necessidade. Então aí quem ganha. Os dois vão somos jogar nós, dois seguidos né? em casa, Quem né? ganha somos nós, porque aí os dois times
O espectador. titulares aí, e é sempre sempre Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos jogo é embaçado. complicado. Lá na Vila, o Santos não tem... O Palmeiras não ganhou o ano passado do Jogo de Santos. muita não tem rivalidade, dado né, apoio nos aí últimos anos. pro Né? Santos. É. O Palmeiras conseguiu ganhar do Santos só no Allianz Parque. Eu acho né? que se o Palmeiras. E o Palmeiras na vai ver que Belmiro, é uma chance. Se o Santos perde esse jogo pro Palmeiras, ele vai se complicar. O Palmeiras vai um pra lá. clássico que os mandantes têm prevalecido O ano muito. passado Sim. foi 2x2 no Paulistão na fase final, né? Isso, na 2x2, Vila. depois Foi na pros final, pênaltis, né? Na final. Não, na semifinal, né? Semifinal. Ano passado? A final foi contra o Audax. Contra o Dax, né? 2x2, é verdade. tava 2x0. Foi 2015, né? Que foi Palmeiras e Santos na 2015 final. foi a final, É verdade. 2016 As 3 decisões foram pros pênaltis, né? Tava 2x0 pro Santos, Palmeiras empatou 2x2. Finalzinho. Aí no Campeonato Brasileiro foi 0x0 no primeiro turno. Palmeiras perdeu um pênalti. Foi. Não, 1x1 no primeiro turno. 1x1 no primeiro turno, gol do Mina, né? É verdade. É, No gol Allianz- do Mina, Allianz gol, Parque. do Gabigol. Verdade. No Allianz Parque. Aí no 1 a 0. segundo turno Foi 1x0. foi 1x0 pro Santos na Vila Santos. Belmiro. Então, o Palmeiras não venceu o Santos em 2016, Sim. empatou e perdeu. Esse ano tenta quebrar um tabu que desde 2011 não consegue vencer na Vila Belmiro. Um tabu, colega. Então fica complicado. Então é um jogo difícil, sim, pros dois times. O Santos precisando da classificação, dependendo do resultado de hoje, do jogo do Mirassol. E coincidência ou não, na próxima quarta-feira o Palmeiras enfrenta o Mirassol no Paulista, né? Ah, é? Então, Grande Mirassol. grande nada. Então é o seguinte, então é um jogo interessante aí. 2 jogos importantes essa semana pro Palmeiras e pro Santos. Palmeiras na Libertadores, quarta contra o Jorge Wilstermann. O Santos na quinta contra o The Strongest. 2 bolivianos, né? E no domingo tem aí o grande clássico The entre Strongest Santos é e o maior. Palmeiras. Palmeiras pode decidir a classificação do Santos, né? Vai jogar contra o Santos depois. Eliminar um rival. Por isso que eu pode tô eliminar falando, um entendeu? rival. Tem que matar, tem que matar. Não, é bem a sequência do Palmeiras, Tem né? que matar. Então, agora a gente vai fazer Especialistas, o né? nosso troféu. Ah, Vamos Paulo- começar pelo O Pereira. Paulo mandou aqui a mensagem do troféu. Qual que é? Falou assim, ó, e darei votos solitários para os troféus. O troféu zoado. Não fala ainda. Ele falou. Vai, então vamos Ele lá. mudou o nome Você do fala troféu, né? É, Troféu mas- zoado. Não tem Troféu problema, zoado? não lembrou. Troféu zoado. Não, ele sabe que ele foi zoado. Troféu Pereba da rodada pra você, André Silva. Lembrando que podemos Diga. incluir todos os campeonatos Do que mundo. rolam no mundo, no Brasil. Não vale falar do Neymar quarta-feira, porque o Neymar comeu a bola mesmo. O mundo inteiro já falou bem dele. O Debate Show vai falar dos brasileiros, vai. o troféu Pereba, o primeiro? Primeiro troféu Pereba. Olha, não tem nem o que falar. O time do PSG inteiro. Certo. Eu tenho mais um aí, cara, mas eu vou E o deixar pra juiz? daqui a pouco. E o juiz do jogo, né? Nossa, deu uma força. Pra Pelo amor você, de Gregório, troféu Pereba. Então, o mundo pede Denis. Depois do clássico. Ah, que isso. Teve um que Mas mereceu eu muito não- mais. Eu não vou colocar o Denis, que pra mim ele só falhou no terceiro gol. O segundo gol também disseram que ele falhou também. Foi um golaço do E é Tietchan, não dá clássico, pra né? colocar. Qualquer né? coisa que acontece no clássico. Então, vamos- eu vou colocar o São Paulo como um todo. Acho que sofreu um choque de realidade, não era bem assim o que imaginavam de São Paulo. Tem que ter calma. Então, São Paulo foi muito mal contra o Bistão do Palmeiras. Eu vou de São Paulo Futebol Clube. Bruno Matos. Cássio. Pela falha, por não assumir a culpa, não importa se depois voltou e o que importa é a primeira palavra. Declaração também. Ele voltou porque falou porque foi obrigado. Cássio. Quando o André falou ali o PSG, eu imaginei que ele fosse falar o Cássio. Porque Quem? eu acho que... O Cássio. Ah, o Cássio. Porque eu acho que não. o Cássio ele merece o troféu Pereba pela atitude. Que ele tomou um gol, que a culpa é dele, porque ele não Sim, montou a foi barreira. Ele falhou, Ele bola tinha que dá ter pra montado a barreira. pegar. Depois ele jogou a culpa pra barreira. Ele fangou. Falou um monte de coisa que não deveria ter falado num começo de temporada, onde você tá começando a ficar amigo dos jogadores. Não é a bem, primeira vez que o ele time tá fala. Bem, o time Não é tá a com a primeira vez. classificação O time tá bem, encaminhada. né? Você vai cutucar um cara que acabou de chegar, que gosta que a torcida gosta dele, que foi caro pro time. O Jadson, né? Então, o Jadson, aí você vai expôs o cara. criar uma treta dentro do clube desnecessária. Então eu acho que por todo o contexto do que foi Tomou uma bela bronca. o que aconteceu com o Cássio, o que ele falou. Claro que assim, a gente sabe, por exemplo, se você compara o Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni falava um monte de coisa, falava mal. Também falava. O Marcos falava um monte, xingava também todo mundo. Então assim, falava muito. o Cássio, ele se mostra um cara com personalidade, beleza. Só que ele tem que tomar cuidado, porque hoje em dia tem muita gente no Corinthians que divide opiniões sobre ele. Sim. Ele não é uma unanimidade igual o Rogério Ceni foi no São Paulo, Há um igual tempo, o Marcos foi no Palmeiras, entendeu? Ele tem que tomar cuidado com isso. Beleza, foi campeão mundial, merece todos os méritos, mas nisso aí tem que tomar cuidado. Não é a primeira vez, né? Entendeu? Não é a Não é a primeira primeira vez. vez que De repente alguém fala, ó, fala meu, isso. esse cara tá falando demais, ó, dá um empréstimo pra ele aí
manda ele pra algum time, aí complica Até porque a situação o do Corinthians cara. tem um baita reserva. Não, né? e ele ainda vai brigar com o cara que Walter, acabou de chegar, Os entendeu? moleques lá da categoria de base também. O cara O vai Kaique, o Matheus Vidotto. O cara vai brigar por um cara que custou o olho da cara aí pro Corinthians, que foi uma negociação chata de resolver. Então acho que foi uma novela. Foi desnecessário. Mas a gente fecha então o troféu Pereba. Vamos pro. Não, do Paulo foi o Cássio, viu? Ah, verdade. Então, Cássio. Ele falou assim, verdade. Desculpa, Paulo. tirando o Denis e o São Paulo que se esforçaram, mas vai pro Cássio. A minha opinião pela sobre o atitude, Denis, né? O do Cássio é pela atitude, porque essa é a minha opinião sobre o Denis. Realmente, eu não acho que o Denis também falhou não no gol do Dudu. Eu acho que ele falhou só no terceiro gol, mas assim, o São Paulo ele falhou num todo, conforme o Gregório falou. Então não dá pra colocar só o Denis Exato. como se ele fosse um horrível, né? Então eu acho que foi todo o contexto do jogo. Agora o Cássio foi mais pela atitude, né? pela atitude, por tudo que se desenhou. Pois é. Agora o Bruno, Euri e Paulo Talarico escolheram o Cássio, então ele ganha, né? O troféu de Pereba da rodada. Perebão da rodada. Justo. E agora vamos ao troféu Joinha. Troféu Joinha da rodada, André Silva. Dudu. Gregório. Vou de Dudu também, mas o troféu Joinha não só Com por asterisco para... Não, asterisco? sem asterisco. É só que esse troféu Joinha do Dudu não é só pelo clássico. Eu acho que o Pela Dudu tem temporada, jogado né? bem Desde o ano passado. Ele assumiu uma postura no Palmeiras, né? Depois daquele episódio contra o Santos na final do Paulista, que ele prejudicou o time. Ele mudou a postura dele completamente. Liderança, né? Virou um líder dentro Virou da um líder. equipe, contribui muito futebolisticamente, além de fora de campo também, né? Com a sua liderança. Dentro de campo, o Dudu tem jogado muito, guardadas as devidas proporções. Olha. Dudu me lembra. Dudu me lembra, talvez os palmeirenses aqui da mesa podem até carimbar melhor essa opinião, mas o Dudu me lembra o Edmundo. Não sei se vai chegar a ser um Edmundo, até acho que não. Que o Valdir. Tá na mesma pegada. Mas eu acho que o Dudu tem esse perfil, então o troféu Joinha vai pra ele, não só pelo clássico, mas pelo contexto. Bruno Me Matos. rendo ao Dudu. Sim. Pra mim, Concordo com você também, esse caminho do... Tá seguindo os passos do Edmundo. É cedo ainda, realmente, o Edmundo Sim, ganhou cedo, mais coisas e tal, mas tá seguindo os passos. Continuando nessa pegada, vai longe. Pode até ser melhor que o Edmundo. Bruno Matos. Tietê. Tietê que voltou monstro, Sim, né? eu Tava acho machucado, voltou titular. Não, sim, e jogou eu muito. concordo com o Dudu, mas eu acho que ele vai ganhar mais vezes. Mas o Tietê é brincadeira o que ele joga. E voltou numa contusão complicada e séria, que é uma contusão no ombro. E como se não tivesse acontecido nada, o Palmeiras muda com ele. Como o time melhora, O Palmeiras né? é outro. Titular, né? O time é muito bom com o Dudu, mas o Tietê ele tem uma função ali, ele marca, ele ataca, é um jogador muito especial. O Palmeiras acertou Jogador demais e é duro pros palmeirenses, né? Pra gente que gosta de futebol, mas infelizmente ele não vai durar muito no futebol brasileiro. Porque ele tem já uma deve qualidade tá sendo sondado. absurda. Tietê joga demais e o troféu Joinha vai pra ele. E o Paulo deu o troféu Joinha pro Eduardo Batista. Olha E só. o meu troféu Joinha, já que ninguém perguntou, é pro Dudu. Ai, Gugu. Parabéns aí, Paulo, pela escolha também, que eu acho que o Eduardo Batista fez uma tática diferente. Também, quando a gente critica, a gente também tem que ver quando a pessoa melhora. Eu acho que o Eduardo Batista mexeu no time, ele se rendeu aí aos comentários, às reclamações e se mostrou humilde em mexer no time e aceitar, né, as críticas. Então, contra o São Paulo, eu acho que ele... Você viu que o Guerra é um 10, né? Ele estudou o Guerra. time. Então, você vê que tem dedo dele, ele teve culhão de colocar o Tietê titular, porque é um cara que tava voltando de contusão. Realmente também pode colocar em um asterisco pro Batista, mas o Dudu, unanimidade hoje aqui, troféu Joinha, porque jogou muito bem, que nem o Gregório falou, vem fazendo aí um ótimo papel como líder dentro do Palmeiras, capitão do time, jogando muito, e fazendo aí esse golaço que entra pra história mesmo. Com certeza. E buscando aí a seleção, conforme ele mesmo falou. Então assim, se ele continuar nessa pegada, jogando aquele futebol responsável, beleza, a pessoa fala, o futebol tá muito coxinha, o futebol tá muito bonzinho, mas não tem mais espaço pra bad boy no futebol. Infelizmente não tem mais. A gente sente saudade, a gente gosta de jogadores bad boys, mas só que hoje não cabe mais. Você pode ver que o Sassá foi limado lá no Botafogo. Eu gosto. O Sassá foi limado no Botafogo e dificilmente vai voltar. O Sheik não tem lugar em lugar nenhum. Teria outra chance? Então, eu acho que sim, mas, por exemplo, o Sheik ninguém quer mais. Então, assim, os times não querem mais jogador bad boy, querem jogador bonzinho, jogando de terno, é o que tá acontecendo. Yuri, só uma informação aqui. Posso? Pode. O Luverdense, ele vai ter que correr contra o tempo aí pra enfrentar o Corinthians, porque ele tomou uma suspensão da CBE, do STJD, de competições organizadas pela CBF. E a Copa do Brasil está entre elas, a informação lá da Rádio Itatiaia.
devido a uma dívida de R$5.000 que eles têm com o tribunal referente a 3 processos disciplinares, cara. A portuguesa também passou por isso. R$5.000. E tem de R$5.000. E tem de time brasileiro na Série A devendo até Milhões as calças. astronômicas. Joga. Astronômicas. É sacanagem fazer isso com o Luverdense. O Luverdense informa que pelo Departamento de Comunicação que já antecipou que esse montante ele já foi quitado em 2016, porém esse valor não havia sido identificado pela CBF. Entendi. Né? Eles acrescentam ainda que não deve haver empecilhos para encarar o Timão na Arena Corinthians. Se pagou, guarda o comprovante, corre atrás, né? Vamos torcer pra que não aconteça isso, porque seria feio demais pro futebol se acontecesse um WO, por exemplo. R$5.000, né? E por causa de R$5.000, sendo que tem time que deve tudo, né? Mas Pois vamos é. lá. Gente, o Debate Show vai ficando por aqui. Agradecer a participação da galera, você que ligou, você que correu lá na nossa página, curtiu. Voltaremos na próxima segunda-feira às 4 da tarde. Valeu, André Silva. Valeu, Euri. Valeu, amigos do Debate Show. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, grande Gregório. Valeu, deixar um abraço para alguns ouvintes aqui que estão ouvindo, né? Marcos e alguns ouvintes do Pará, graças à camisa do Remo. Ai, sério? Remo, hein? Ai, que legal. Divulguei o aplicativo. Você nem e falou os que o ouvintes Remo do Pará ganhou, né? Vem ouvindo. Ganhou de quem o Remo? Do Pinheirense. Pinheirense. Mandar um abraço e segunda-feira estamos de volta. Como que o Remo tá lá na Copa? Copa Verde. É 2 grupos. O primeiro grupo o Paysandu é o líder. O Pra segundo quem não sabe, ele tá imitando o Peter, gente. É porque o Bruno não sabe de futebol paraense. É pra falhar. Porque só eu assisto isso. Não, ganhou do Pinheirense. Eu vim agora no Globo Esporte, que eu também não sabia. Ganhou do Pinheirense 2-0 e são 2 grupos, né? Vai dar Remo e Paysandu na final. É pra gente resumir. Vamos torcer então pro... Sempre dá, porque não tem mais ninguém. Vamos torcer então. A Tunaluso nem tá na primeira Que o divisão, Remo mas chegue lá então. Galera do não Remo, perdeu torcedores ainda, hein? do- Não perdeu ainda. São 5 vitórias e 2 empates. Remo, aí Olha. sim, hein? Show de bola. Victo. Galera do Remo, um grande abraço que curtiu a Ouviu? gente aí também. A galera do esporte, que o nosso Gregório trouxe essa camisa tão bonita hoje aqui. Um grande abraço a todos. Esporte. Voltaremos na Seu próxima ídolo. segunda-feira. Galera, fica com Esporte. Deus. Continue ligado na programação da Show, que tem muito mais música pra você. Você curtiu Debate Show com a equipe que entende do assunto. Entende do assunto.